Hoje, como eu mencionei para você, esse dia especial, né, o dia que se comemora o dia do nascimento do Senhor Jesus, né, lá na carta de Lucas, lá em Lucas, no capítulo em Lucas no capítulo 2, no versículo 12, né, vocês notaram que pela a passagem que eu li, não vai ser bem exatamente sobre isso que eu vou falar, porque eu preciso seguir a orientação do Espírito Santo, ok? Mais do que seguir aquele roteiro, né? Por exemplo, hoje seria o dia ideal para falar sobre o nascimento de Jesus e tudo mais. Você já ouviu bastante sobre isso, porém Deus me levou, continuou me insistindo que eu falasse sobre um outro assunto, então é sobre o outro assunto que eu vou falar. Mas eu posso dar uma palhinha aqui, lembrando, né, porque é uma curiosidade, é um detalhe muito importante, né? Veja só esse versículo de Lucas 2, versículo 12, não é sobre isso que eu vou falar, mas olha só como é que esse detalhe aqui é bem importante. E isso vos será por sinal. Diga comigo essa palavra, diga sinal. O que vai ser um sinal? Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Essa manjedoura aqui, hoje em dia, né, a manjedoura é aquele local onde os animais, os bois, eles podem se alimentar, eles podem comer. É um comedouro de animais. Hoje em dia tem de plástico, tem de madeira. Naquela época tinha muito de madeira e tinha também de pedra. O Senhor Jesus estava deitado exatamente em um de pedra, você sabia disso? Hoje nós vemos lá naqueles presépios, então você vê aquela cestinha bonitinha, aconchegante, mas a verdade é que quando o Senhor Jesus ele foi colocado numa manjedoura, não foi uma manjedoura aconchegante. Por isso que o anjo falou para aqueles homens: olha, isso vos será por sinal. Sinal é o quê? É uma coisa que é diferente, olha, é uma coisa incomum, olha, não vai estar numa coisa comum não. O Senhor Jesus, ele foi colocado envolto em panos numa manjedoura, num comedouro de animais. Aquela manjedoura é uma pedra cavada. Se você pesquisar na internet, você vai ver que ainda existe essas manjedouras, esses comedouros de animais assim no Oriente Médio, antigos, mas agora se usa de madeira e outros de plástico também. Então, era uma pedra assim retangular, cavada para que pudesse colocar o alimento dos animais ali. Então o Senhor Jesus estava deitado numa manjedoura semelhante a isso que eu descrevi para você. O Senhor Jesus, ele é o único ser humano nesse mundo, embora as pessoas que passam por esse mundo um dia vão partir, mas a única pessoa que nasceu nesse mundo para morrer foi quem? O Senhor Jesus. Ele veio voluntariamente, o amor de Deus por nós, para nos salvar, nos resgatar, nos recuperar de uma vida perdida, de estarmos longe da presença de Deus, fez com que o Senhor Jesus descesse lá do céu, desocupasse o seu trono de glória, maior do que todos os anjos. Ele é o comandante, além de Miguel, a palavra de Deus declara que Miguel é o comandante das hostes celestiais, mas a palavra de Deus também declara o Senhor Jesus como um comandante acima de qualquer anjo, até o comandante de todas as hostes celestiais. Ele desceu daquele céu de glória e ele veio aqui para morrer. A única criança que nasceu nesse mundo realmente para morrer foi quem? O Senhor Jesus. Isso será por sinal. Que sinal é esse? Você vê que o Senhor Jesus, ele estava envolvido, ele vai estar numa manjedoura, num altar de pedra, muito semelhante ao altar que José de Arimateia, que era um homem rico, que acreditava em Jesus, era um dos discípulos, não tão próximos, mas era um dos discípulos do Senhor Jesus, que ele resgatou o corpo do Senhor Jesus após a sua morte, e o colocou também num túmulo, que era uma pedra cavada. Ele estava com o seu corpo também sobre uma pedra assim, e enrolou o seu corpo num tecido de linho. Então aquele sinal, aquela criança ali, o Senhor Jesus, ele estava sobre uma pedra cavada num comedouro de animais ali. Ele estava envolvido em panos. Aquilo estava sinalizando que aquela criança que nasceu, ela nasceu para morrer aqui nesse mundo, para dar a sua vida por toda essa humanidade. Se nós acreditarmos, se você acredita, se qualquer pessoa nesse mundo, por mais perdida que ela esteja, a justiça desse mundo pode julgá-la, a pessoa pode ser julgada e ela deve ser julgada, mas se ela entregar a sua vida ao Senhor Jesus, aquele que foi encontrado como um sinal pelos magos do Oriente, que eram magos e sábios, eles levaram presente, aqueles homens encontraram, esse vai ser o sinal, vai estar sobre uma manjedoura, ou seja, sobre uma pedra. É como se aquela criança estivesse numa situação, num quadro já
de uma previsão de morte, e foi exatamente isso que aconteceu com o Senhor Jesus. A única criança, a única pessoa nesse mundo que nasceu para morrer foi o Senhor Jesus, e ele assim o fez. Esse foi o sinal. Aquela criança estava naquela pedra, estava envolvido no tecido, e quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele também estava com o seu corpo sobre uma pedra fria e gelada, e o Senhor Jesus também estava com o seu corpo envolvido em tecidos e estava untado ainda por aquela mulher que havia colocado o azeite sobre o corpo do Senhor Jesus. Lembrando que um dos discípulos, foi Judas, um dos discípulos que ficou com pena daquele azeite todo, daquele óleo especial todo, que aquela mulher havia jogado sobre o corpo do Senhor Jesus, e lavado os seus pés, e jogado lágrimas sobre os seus pés, e aquele homem falou: poxa, nós poderíamos vender isso aí. Na verdade, Judas estava interessado no valor que aquele unguento daria, 300 denários para dar para os pobres, mas a palavra de Deus diz que Judas já estava dando lugar ao inimigo, mas na verdade aquilo ali serviria para que o Senhor Jesus, daqui a alguns dias, mais alguns dias, o Senhor Jesus seria morto, e foi exatamente isso que aconteceu. Se nós lembrarmos do nascimento do Senhor Jesus, você tem que lembrar que o Senhor Jesus nasceu para morrer pela sua vida, para que você pudesse ter uma vida abundante na sua presença. Não uma vida trivial, não uma vida superficial, não uma vida só religiosa. Eu vou à igreja os domingos, eu vou às quartas, eu faço isso, eu faço aquilo, tudo isso é muito bom, mas, meu amado, deixa esse amor de Deus arder dentro do seu coração, dentro da sua vida. Não vamos ser apenas de aparência, vamos amar a Deus de todo o nosso coração e fazer tudo aquilo que nós podemos por Ele, amém? Vamos deixar a religiosidade de lado e vamos acreditar no Senhor Jesus, que fez o melhor por nós. Nasceu sim, mas Ele morreu e ressuscitou, e Ele está vivo no nosso meio. Por isso você pode ter uma vida abundante na sua presença. Vamos dar um forte aplauso, louvor ao nome do Senhor nessa hora, aleluia.